Sua presença dos irmãos é sempre motivo de privilégio, motivo de alegria e de regozijo em Deus. Podemos estar na casa dele, trazendo a palavra dele, amém? Nesta noite, queremos continuar falando um pouco sobre aquilo que Deus tem dado, sobre o profético, sobre aquilo que Deus quer mover em sua casa. E o Senhor nesta noite nos quer falar num texto que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 26. E nós vamos ler a partir do versículo 12, amém? Gênesis, capítulo 26. E nós vamos ler a partir do versículo 12, ok? Todos encontraram, amém? E diz assim a palavra do Senhor: E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele ano 100 medidas por uma, pois lhe abençoava o Senhor. E o varão se engrandeceu, e foi enriquecendo e engrandecendo-se até fazer-se muito poderoso. E teve possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, a ponto de que os filisteus lhe invejaram. E todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham aberto em seus dias, os filisteus os entulharam e encheram de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso do que nós tens feito. Amém? Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e nós com muito temor nos colocamos aqui, Senhor, porque sabemos que cada vida que está aqui colocada é uma vida singular, ó Pai, desde as crianças até os adultos, Senhor. Pai, sabemos, Senhor, que de nós não temos o alimento, mas aquele, Senhor, que é dono, Senhor, da criação, aquele que formou cada um, Senhor, tem, Senhor, a palavra viva. E nesta noite, Senhor, pedimos que a tua palavra venha a falar conosco, Senhor, transformar os nossos corações, transformar as nossas medidas, Senhor, as nossas intenções, ó Pai. Fala conosco debaixo da tua autoridade nesta noite, Senhor. Que o teu profético se manifeste aqui, Senhor. Domina, Senhor, sobre todas as mentes, sobre todos os corações. Faz o teu querer nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Vamos compreender um pouco mais dessa história que estamos falando. Pastor, por que tocar nesse assunto e o que de fato se trata esse assunto? Para aqueles que já nos acompanham ou para aqueles que estão chegando, Deus tem nos dado algumas visões, em algumas oportunidades para mim, em algumas oportunidades para minha esposa, em algumas oportunidades para outros profetas, onde Deus quer direcionar a sua casa. Muito mais do que nós como pastor, Deus quer ser o pastor da sua igreja. E o Senhor tem falado ultimamente, principalmente nesses dias, a respeito de um tempo que estamos chegando. Nós sabemos que a datação do tempo é uma datação feita por homens, mas que Deus se inclui nela, porque Ele sabe que o homem é movido por esse tempo. E o Senhor tem falado muito sobre esse novo ano. Eu creio que já falei aqui, não me lembro se numa terça ou num domingo,
sobre o 2020, ou seja, 2020, em que a soma dá 40, e 40 é um número profético, porque fala de mudança. 40 é um número que Deus fala não só de mudança, mas de alinhamento. Quando nós vamos na Bíblia, por exemplo, e pegamos a história, por exemplo, de Moisés, nós vemos que Moisés ficou 40 anos no Egito. 40 anos ele viveu fora do Egito, no deserto com sua família. E 40 anos Deus o usou para tirar aquele povo do Egito para a nova terra, para a terra prometida. Quando nós vamos em outros textos, como também sobre a história dos reis de Israel, nós descobrimos que Saul governou 40 anos, descobrimos que Davi governou 40 anos, e descobrimos que Salomão também governou 40 anos. Quando nós vamos estudar a Arca de Noé, nós vamos descobrir que o tempo determinado em que ela foi construída são 120 anos, que são 3 sequências de 40. Ou seja, o número 40, biblicamente, ele é muito representativo. E não quero que vocês façam disso um misticismo. Não estamos aqui brincando com a numerologia do mundo, porque nós sabemos que o mundo perverte aquilo que Deus tem, mas estamos falando de algo significativo, que Deus tem falado ao nosso tempo. E Deus tem falado sobre um ano em que Ele vai determinar mudanças, não só na igreja, no coletivo, mas na vida pessoal de muitos dos seus. A questão é qual a mudança que nós estamos esperando em Deus e o que temos feito para que ela aconteça. A Bíblia diz que quando Davi vai reinar, ele vai reinar porque Saul deixa de ser rei. Quando Salomão vai reinar, ele vai reinar porque Davi deixa de ser rei. Ou seja, enquanto alguns são levantados, outros são apartados. Mas pastor, eu creio que é tempo de todos nós sermos levantados. Sim, esse é o desejo do Senhor. Mas para que isso ocorra, Ele quer trazer uma palavra de direção para as nossas vidas, para que a gente possa analisar aonde estamos e o que temos feito para que tudo isso ocorra. Pastor, espera aí, não é Deus quem faz? Realmente é Deus quem faz. Sem a mão de Deus não podemos fazer nada. Mas a palavra em Gálatas é muito claro: aquilo que o homem semear, ele vai colher. E muita gente pega esse texto e diz assim: pastor, ali naquele texto ele está dando uma repreensão naquele povo, ele está falando de uma maneira dura com aquele povo. Mas perceba que dentro desse versículo existe uma lei espiritual, que ainda que Deus sendo o comandante de todas as coisas, ainda que Deus tendo promessa para a nossa vida, nós precisamos semear para colher. A semente Ele nos dá na mão, mas o que vamos fazer com a semente, aí cabe a nós. E então o Senhor vai nos trazer um texto, que é um texto que trata da vida de Isaac. Pastor, quem é Isaac? Isaac é um dos patriarcas de Israel, do povo judeu. Nós conhecemos Abraão e sabemos que Abraão teve Isaac, e depois de Isaac ele teve Jacó. E é interessante como Deus marcou esses homens, a ponto de, em alguns episódios, quando Deus deseja falar com seu povo, Ele se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pastor, por quê?
Porque na vida de Abraão, na vida de Isaque e na vida de Jacó, ele determinou leis espirituais. E a vida deles nos representam naquilo que o Senhor quer operar em nós. Então, quando nós vamos estudar a vida desses homens, Deus na realidade está dizendo para nós: olha, eu estou dando a dica, eu estou dando a direção para que vocês entendam o mundo espiritual e que ele se move de uma forma, e para que você se mova também, é preciso você estar alinhado com esse mundo espiritual. E pastor, que situação é essa? A Bíblia diz no capítulo 26, que houve fome na terra. Pastor, era a primeira fome? Não era a primeira fome. Curiosamente, na vida do pai de Isaque, já tinha havido um período na terra de fome. E entenda as coisas espirituais. Veja que estamos falando de gerações: Abraão, Isaque e Jacó. Estamos falando de uma continuidade. E iniciei esse culto dizendo que o 40 representa exatamente a geração, a continuidade. Mas perceba como as histórias parecem que tendem a se repetir. A Bíblia diz que havia fome, como na época de Abraão. E qual é o porém? Na época de Abraão, Abraão resolve sair da sua terra e ir para onde, pastor? Lá para o Egito. E lá no Egito, Abraão se vê em situações que Deus não tinha determinado para a vida dele, mas por causa da escolha de Abraão de ir para o Egito, ele se vê numa situação do seguinte: ele tinha uma mulher muito bela, uma mulher formosa, e naquela época era costume dos faraós, ao olhar uma mulher formosa, atrair aquela mulher para o seu grupo de mulheres. E então Abraão teme o que aquele faraó poderia fazer com ele. E ele resolve colocar a seguinte história: não, ela viu, Sara, se te perguntarem, não diga que é minha esposa, diga que é minha irmã. Mas, resumindo a história, Deus modifica toda uma estrutura para salvar o casamento de Sara e Abraão. E curiosamente a história se repete, porque era um tempo de fome, e Isaque resolve descer. Descer para onde, pastor? Para Gerar. E aonde que é Gerar, ou como dizem os judeus, Gerar? Gerar fica aproximadamente 15 quilômetros da região ali de Gaza atualmente, e era tido como a cidade principal dos filisteus naquela época. Só que chegando ali, Isaque vai se deparar com uma situação. Não era uma terra como ele imaginou, não tinha tudo aquilo que ele imaginou. Ele olhava para um lado, era rocha, para outro também, para outro deserto. E o que ele carregava em suas mãos? Algumas poucas sementes. E a Bíblia diz que então, quando ele se depara com essa situação, ele possivelmente pensa em ir para o Egito. Mas desta vez, como Deus na sua onisciência toma a frente dele e diz assim: Isaque, não vá para o Egito, fique nessa terra, que eu hei de te abençoar. Agora você imagina um homem com poucas sementes na mão, com servos que caminhavam com ele, olhando para uma terra seca,
para uma terra com pouca água, ou se não, quase nada de água, agora ter que se deparar com a situação de Deus dizer: fica aí e eu vou te abençoar. E ainda ele se depara com uma situação muito parecida com a do seu pai, porque a Bíblia diz que ele encontra Abimeleque. Pastor, quem é Abimeleque? Abimeleque era um termo usado entre os filisteus que seria equivalente a um faraó lá no Egito. Então veja, Abimeleque não é somente um nome da pessoa, mas é um título. E agora ele se depara com a mesma situação de tendo uma mulher formosa. Ele chega para ela e repete a mesma história do pai: olha, minha esposa, você é formosa, e pode ser que esse homem deseje você, e ao saber que você é minha esposa, pode ser que ele decida por me matar. Então faça o seguinte: você é minha irmã se te perguntarem. E Deus novamente dá o livramento. Agora, pastor, por que contar esses detalhes? Para que você veja como a tendência natural do homem é que as histórias se repitam. Como assim, pastor? Você que hoje é pai, possivelmente já se deparou com a seguinte situação: de você cometer atos que seu pai cometia com você, e que você naquela altura, quando criança, adolescente, dizia: olha, quando eu tiver meu filho, eu vou fazer diferente. Mas curiosamente você fica adulto, você casa, você constitui família, e você descobre que você repete as histórias, às vezes até o mesmo vocabulário, o mesmo tipo de correção, você usa as mesmas frases. Mas pastor, há problema nisso? Amado, muitas vezes são bênçãos, mas há coisas que Deus quer quebrar o ciclo. Por quê, pastor? Porque a cultura de muitos anos atrás era diferente, o mundo era diferente. Por exemplo, há qualidades no passado que nós deveríamos aprender com elas, mas há coisas que as pessoas do presente melhoraram com questão de coisas do passado. É muito comum hoje uma pessoa aí na faixa dos 60 anos, quando vai relatar um pouco da sua vivência com seus avós, ou até mesmo com seus pais, ele vai dizer: olha, eu não sei muito, porque na época era muito comum que houvesse uma separação entre adultos e crianças. Então havia os adultos numa sala e as crianças na outra, e a relação com essas crianças era um pouco mais distante. Mas hoje há uma proximidade maior, então isso foi um ganho. Mas se nós olharmos para algumas outras coisas, nós vamos ver que no passado o respeito, a consideração, o cuidado com os mais velhos era muito mais aprimorado do que hoje. Então Deus, quando Ele fala sobre uma mudança, Ele fala sim em alguns ganhos do passado e dizer: olha, essas histórias são importantes que você grave, essas histórias são importantes que você aprenda com a sua história, com a história da sua família, mas essas outras você precisa avançar. E curiosamente então, Isaac tinha algo de muito curioso na sua vida, porque ele era extremamente obediente. Pastor, prova isso. Você deve se lembrar que quando Isaac vai ser sacrificado,
o pai vai levá-lo ao sacrifício, certo ou não? Certo. Só que quantos anos o pai tinha quando Isaac nasce? 100 anos. Ou seja, era um idoso. Quantos anos você acha que Isaac tinha quando vai para o sacrifício? Tem muita gente que diz assim: pastor, acho que tinha 2, 3 anos. Não, ele já era homem formado. Segundo Flávio Joséfos, ele já estava na casa dos seus 30 anos. Pastor, o que isso muda na história? Muda que você, sabendo disso, você descobre que a fé não veio só de Abraão, a obediência não veio só de Abraão, mas veio de Isaac. Você imagina você com um pai com 100 e poucos anos de idade, já debilitado, e seu pai resolve dizer assim: filhos, você sabe que eu tenho intimidade com Deus. Sim, pai, eu sei. Pois é, você vai ter que me acompanhar até o sacrifício. E chegando lá, aquele homem já atento, já conhecendo dos costumes, diz: pai, e o sacrifício? Deus vai prover. E chegando lá, ele vai ter uma notícia: quem é o sacrifício? Ele. O que você faria no lugar? Ah, pastor, ali não tinha pai nem ninguém, pastor. Aí era a minha vida versus a do meu pai. Eu no mínimo sairia correndo, deixaria ele ali sozinho, ou se tivesse que travar uma batalha, eu travaria. Mas ele vai para o sacrifício. E agora ele faz a mesma coisa, porque ele olha para uma terra, não vê nada de útil nessa terra, e Deus diz: fica aí em Gerar. Mas Deus, eu pensei que era apenas um caminho para eu chegar no Egito. Não, você vai ficar em Gerar. Deus, eu tenho poucas sementes e os terrenos não são propícios. Fique em Gerar. E a Bíblia diz que por causa da obediência deste homem, Deus deu uma multiplicação para ele dessas sementes de 100 vezes a medida que ele plantava. Então imagine a situação de você lançar uma semente e Deus dá 100 vezes mais em cada semente que você lança. Agora diz que esse varão se engrandeceu, ou seja, passado, ia se engrandecendo, ou seja, gerúndio, ou seja, uma continuidade do engrandecimento, e se engrandecia, no hebraico falando de um futuro, e por causa disso ele teve ovelhas, vacas e muitos servos, a ponto de quem? De Gerar, ou seja, dos filisteus, o invejarem. E daí então vem a Bíblia e diz que Abraão já tinha passado por ali, e que Abraão já tinha cavado poços ali. Pastor, para que eu cavo poços? Amado, numa terra seca, você precisa encontrar água. E a água não está no solo não. Você precisa cavar poços. Agora talvez para aqueles que não estão muito acostumados, quando pensa em cavar poços, possa imaginar assim: pastor, já sei. O sujeito fazia lá um buraco com a mão e cavava meio metro ali, jogando terra para fora, e resolvido. Não, não. Às vezes 10, às vezes 15 metros. Pastor, hoje é tranquilo. Eu vou com equipamento próprio, chamo uma empresa e cavo. Mas naquela época tinha um grande problema. Primeiro, aonde cavar? Aonde está o leito do rio? Porque geralmente o rio não vai reto, ele fica serpenteando.
aonde fazer? E a Bíblia diz que Abraão já tinha passado por ali, e que Abraão já tinha cavado 3 poços. Então estamos falando de geração, e a geração passada já tinha passado, e obtido de Deus a bênção. Mas olha que curioso, a Bíblia diz que os filisteus entulharam e encheram os poços que outrora Abraão cavou. Pastor, e aí? Qual é o problema disso? Amados, entenda o simbolismo que a Bíblia quer nos trazer de um acontecimento que aconteceu literalmente. Muitas vezes nós poderíamos dizer assim: mas pastor, por que Deus não deixou os poços de Abraão abertos? Será que Deus, na sua onisciência, não sabia que um dia o filho de Abraão iria para lá? E nós, como homens, muitas vezes gostamos da expressão que nós conhecemos como herança. Que bom, meu pai trabalhou e deixou para mim um carro. Meu pai trabalhou e deixou para mim uma casa. Meu pai trabalhou e deixou para mim uma empresa. Mas no mundo espiritual, por mais que seu pai terreno, ou até aquilo que dizemos como pai espiritual, no sentido de talvez um líder, um pastor, tenha cavado, entenda que você terá que aprender a cavar poços também. Lembra a nossa conversa do início? Aquilo que semear, vai colher. Não diz aquilo que seu pai semeou, você vai colher. Pastor, mas tem um versículo lá em Êxodos que diz que ele iria abençoar até a 1000ª geração daqueles que lhe fossem fiel, e teria maldição daqueles até a 3ª e 4ª geração que praticassem o mal. Amém? O pastor conhece. Mas não estamos falando disso, porque Isaac vivia movido na bênção. Isaac tinha uma bênção que vinha de Abraão, e quando Deus vai falar com ele, ele diz: olha, se você me for fiel, se você andar nos caminhos de seu pai, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar nessa terra. A mesma promessa que deu para o pai. Ah, pastor, isso é herança espiritual. Sim, mas perceba que tem um ponto e vírgula aqui. Quando ele chega lá, ele vê um monte de poços, o quê? Soterrados, entulhados. Por quê? Porque do tempo que Abraão passou para o tempo que Isaac estava passando, são já quase 100 anos. Aproximadamente 90 e poucos anos. Ah, mas Deus não podia ter deixado aberto? Poderia. Mas por que Deus não deixou, pastor? Porque Deus estava mostrando uma lei espiritual, que Isaac teria que aprender a cavar como Abraão cavava. E pastor, e isso para os nossos dias? O que significa isso para os nossos dias? Nós temos uma tendência natural de às vezes vivemos um tempo em Deus, ou às vezes a nossa igreja, ou às vezes os nossos familiares, e nós dizemos: ah, agora eu estou abençoado. Ah, pastor, eu fiz um jejum de 7 dias, só à base de água. Pastor, eu fiz um período de 40 dias de oração profunda nas madrugadas. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu te contar, passado um tempo, não adianta você apontar para Deus e dizer: Deus, há 2 anos atrás eu fiz um jejum para você. Deus, há 2 anos atrás o Senhor lembra como eu orava?
Deus, o Senhor lembra o que eu fiz para que esta igreja crescesse, para que a minha família se convertesse. Deus diz: lembro, e eu tenho te abençoado, mas há poços que precisam ser cavados hoje, há orações que precisam ser determinadas hoje, há jejuns que precisam ser entregues hoje, há estudos bíblicos e palavras que precisam ser determinadas hoje, porque senão, o que acontece conosco, pastor? Começamos a viver do passado, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos renova, e Ele tem novidade de vida todos os dias. Mas qual é a tendência do homem, pastor? A tendência do homem é fazer como na época de Moisés. Eles estavam lá, caminhando no deserto, e de repente começam a questionar Deus, questionar Moisés. E Moisés apresenta diante de Deus, e Deus diz: eu vou enviar o maná. Quando eles olham e veem o maná, qual é a medida que eles resolvem fazer? Guardar. Mas sabe o que Deus fazia com o maná guardado? Fazia com que ele se estragasse. Por quê? Porque senão, imagina que num domingo o maná desce, e eu digo assim: quer saber? Vou lá com um caminhão, vou colher 100 quilos de maná e deixar estocado em casa, e vou garantir o resto da minha vida comendo maná. Deus diz: todos os dias vocês terão que sair a campo, todos os dias vocês terão que explorar a terra. E não pense que caía assim 50 mil grãos aqui, 50 mil, caía tudo espalhado. Então você imagina que eles tinham que ficar andando e colhendo grão por grão, colhendo ali, pegando, e a medida do dia. E sabe o que Deus diz a respeito disso? Isso é como uma oração em nossas vidas. E às vezes dizemos: Deus, eu quero ser essa geração que muda a história. Deus, eu quero ser essa igreja que muda a história. Deus, eu quero ser essa igreja do avivamento. E Deus tem falado de um avivamento que não está muito longe, não. Mas o fator é em que lado nós estaremos do avivamento. Porque quando nós vamos estudar a história do avivamento, vemos que Deus vem com a bênção, mas Ele vem com a justiça. Como assim, pastor? Ele passa o olho e diz assim: deixa eu ver como é que está o poço dessa pessoa. Opa, está entulhado, então não posso usar, então não posso dar água do meu espírito, então não posso multiplicar 100 vezes mais, então não posso fazer aquilo que eu tinha prometido para ele. Não porque eu não sou um Deus de palavra, mas porque eu sou de palavra, e a minha palavra diz que aquilo que o homem semear também ceifará. Então Deus não pode extrapolar a medida a qual nós entregamos a Ele. Se eu entrego um saco de sementes, vou ter quanto de volta? Um saco. A palavra de Deus diz que nos talentos, o que tinha 2 talentos entregou mais 2, e o que tinha 5 entregou mais 5. Olha aí a medida. Mas então ele vai se deparar com o quê? Com poços entulhados. E sabe o que ele faz, e o que a Bíblia diz que ele faz? Ele vai desentulhar cada um desses poços de seus pais, de seu pai. Então ele desentulha aqueles poços, e olha só o que diz o versículo 18: e tornou Isaque a abrir os poços de água que tinham sido cavados nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. É claro,
Abraão estava morto. Ficou vago o espaço da oração, ficou vago o espaço da consagração, ficou vago o espaço da intimidade de Deus. Agora quem vai ocupar esse espaço? Isaac. Pastor, mas e a geração que passou? Morreu, ficou vago o espaço. O espaço de Spurgeon está vago, o espaço de Finney está vago, o espaço de Whitefield está vago, o espaço de Billy Graham está vago. Há esses dias morreu um evangelista que ganhou 75 milhões de almas na África, Reinhard Bonk. 75 milhões, mas morreu. Está na glória recebendo, mas o espaço dele está vago. Quem vai orar pela África? Quem vai gemer pelas vidas que passam fome? Quem vai ter uma vida de oração a ponto das pessoas serem curadas, transformadas, libertas? Quem vai ser a primeira pessoa da nossa família a se levantar para mudar a história da nossa família? E Deus diz: não só cava os poços que Abraão fez, ou seja, não só faça o que a geração passada fez, mas sempre dê um passo a mais, porque o que você fazia ontem já não é suficiente para o hoje. A palavra de Deus diz que então os servos de Isaac cavaram, e chamou então, olha lá, e o versículo 19: e os servos de Isaac cavaram naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Não é mina não, é água viva, água corrente. O nível é maior. Mas sabe o que diz a palavra? E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, e por causa disso ele deu o nome do poço de Ezeque. Ezeque no hebraico tem um simbolismo e um significado de desafio. Pastor, eu estou cavando poços. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou levando uma vida com Deus. Então tudo vai muito bem. Não, entenda que você vai passar por desafios. Entenda que vão te questionar. Entenda que você vai na contramão do mundo. Entenda que o mundo vai apontar para você e dizer muitas coisas que talvez você não gostaria de ouvir, e que talvez o sentimento do teu coração seja: poxa vida, mas eu estou fazendo o que Deus pede, e estou sofrendo desafios, estou sendo questionado. Mas diz a palavra de Deus que brigaram com ele. Então você pensa que ele ficou lá discutindo para ver quem tinha razão. Ele sai dali e abre um outro poço, e esse poço vai receber o nome de Sitna, porque novamente olharam para ele e falaram: olha, mas como pode? O cara não tem maquinário, não tem nada. Como é que ele descobre, diante de tudo isso, aonde cavar? Que Deus é esse que está com ele, que ele simplesmente diz: cava aqui e acha água, cava ali e acha água, e nós aqui, anos a fio, somos dono dessa terra, temos todo o nosso mecanismo, e não descobrimos esses poços. Ele se resolve então lutar por aquele poço. Por quê? Porque as tendências das pessoas que não têm Jesus é o quê? Querer algo pronto. Você vai lá e descobre algo, a pessoa diz: mas podia ter sido eu. Então eu vou tentar burlar a situação dele, para talvez eu ficar no lugar dele. Eu vou tentar burlar a situação, para tentar obter vantagem daquilo que ele se sacrificou. E Sitna, no hebraico, traz não só o significado de ódio,
Mas no hebraico é a mesma raiz da palavra Satanás, ou Satã, adversário. E entenda que enquanto você cava poços, e entenda que enquanto você faz a vontade do Senhor, para chegar na profundidade espiritual que Deus quer te colocar, o inimigo se levanta como um verdadeiro adversário, para te confundir, para tentar te jogar desânimo, para tentar te balançar, dizendo: não, que isso? Entrou no meu território e ainda está sendo abençoado? Veio lá da igreja dele e está entrando num território que era um território do mundo, um território que era dominado por mim, um território de seca, um território onde não havia água, onde nada dava fruto, e resolve plantar, resolve cavar, e encontra ainda leito de rio nesses lugares. Aqui não. E você pensa que Isaac desanimou? A palavra de Deus diz: e abrindo, e se apartou dali, e abriu outro poço. Mas olha que interessante o versículo 22. E não brigaram por ele, por isso chamou o seu nome Reobote, ou no hebraico Rechovote. Pastor, que lugar é esse de Reobote? Esse lugar atualmente chamado de Reobote é um lugar onde está o Instituto Weizmann em Israel, que é o maior instituto de tecnologia científico da atualidade. Aonde está? Aonde Isaac cavou. Mas pastor, por que ainda está lá? Porque ainda a bênção está naquele lugar. E o versículo 22 responde: e não brigaram por ele. Por quê? Porque agora nos tem feito alargar o Senhor, e frutificamos nessa terra. Aqueles homens que perseveram em Deus, há um momento que os nossos próprios inimigos olham para nós e dizem: não adianta bater de frente. Tentamos fazer de tudo, tentamos atacar, tentamos nos desanimar, tentamos mexer com a família, tentamos desestruturar a família, desestruturar o trabalho, desestruturar tudo. Mas ele vai e cava outro poço, ele vai e se aprofunda mais em Deus. Então melhor deixar quieto, porque cada vez que mexemos, mais poços ele cava. Como é que Satanás tem olhado as nossas vidas? Será que ele olha e fala: melhor nem brincar? Ou ele diz assim: olha, esse ainda dá para jogar um pouco de terra nos poços dele? Porque quando entulha, ele fica tão desanimado e começa a bater cabeça e dizer: olha, estou sem água, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei aonde cavar outro poço. Como é o nosso comportamento diante disso? E a Bíblia diz que se você acha que ele parou em Reobote, se você acha que ele parou em Rechovote, que dali subiu a Berseba. E essa palavra Berseba no hebraico, ela é Shibá ou Shiva, que significa o número 7 no masculino. Pastor, número 7 no masculino? E número tem gênero, pastor? No hebraico tem. No hebraico você tem o número masculino e o número feminino. Então você vai dizer 7 meninas, você não fala 7 meninas e 7 meninos. Você diz 7 masculino para meninos e 7 feminino para meninas. E na tradução original ele está usando o masculino do número 7.
E quando nós vamos adiante, eu vou descobrir que nesta cidade de Berseba, ele edifica ali um altar, e ele ali invoca o nome do Senhor, e ali os servos de Isaque cavam um poço, e o chamam de Sebá, ou no hebraico, Jebá, que significa o 7 feminino, ou seja, a cidade representada pelo número 7, perfeição, continuidade, multiplicidade, masculino, e o poço representado pelo 7 feminino, ou seja, masculino versus feminino. Por que masculino versus feminino? O que Deus quer dizer com isso, pastor? Que Ele está dando a bênção da multiplicação, a bênção do gerar na vida de Isaque. Se você é só homem, você pode ter a saúde que você quiser, você vai precisar de uma esposa para gerar. Se você é só mulher, pode ter a saúde que você quiser, você vai precisar de um esposo para gerar. Mas olha o que Deus faz. Deus une o masculino com o feminino. Deus une a cidade que representava o masculino com o poço que representava no idioma hebraico o feminino, para dizer que coloca a multiplicidade e a capacidade de gerar. Do que estávamos falando? De geração. Geração fala do que, pastor? De continuidade. O que tem hoje lá, pastor? Depois de mais de 3.000 anos, um instituto de tecnologia avançadíssimo. Como é que tem isso lá, pastor? Quantas gerações tem mais de 3.000 anos? Que bênção é essa que alcança gerações e gerações e gerações? É a bênção da multiplicidade. É a bênção onde Deus não só dá uma parte da sua essência, mas Deus dá a sua essência plena sobre nós. Por que você acha que Deus criou o homem e a mulher? O homem sozinho não era capaz de gerar, mas quando Ele cria a mulher, os dois se unem numa só carne e representam daí 100% da imagem de Deus, porque Deus pode gerar. E o homem sozinho não pode, a mulher sozinha não pode, mas junto eles podem gerar. Jesus na figura do homem, a igreja na figura da mulher. Jesus morre na cruz, e a igreja, por meio desse sacrifício, gera a noiva no Espírito. Não foi assim com Jesus? Agora, pastor, eu quero essa bênção. Pastor, eu quero esse avivamento em mim. Pastor, eu quero ser e caminhar diante de uma igreja, diante de uma vida espiritual, onde as pessoas ao meu redor sejam alcançadas. Pastor, eu quero viver as promessas de Deus. A pergunta que fazemos é: o que temos feito com os poços que Deus tem dado em nossa vida? Pastor, eu estou lá em Gerar, e até agora, pastor, eu nem cavei. Deixa eu te dar uma dica: começa a cavar. Pastor, a minha família era crente, a minha família era temente a Deus, os meus pais cristãos, os meus avós cristãos, cavaram diversos poços espirituais, glória a Deus. Mas você ter 4, 5, 10 gerações de crentes não faz com que a bênção possa simplesmente acontecer do nada na sua vida. Você vai ter que cavar, não só os poços que o inimigo tentou entulhar da história da sua família, mas os poços que ele tem em sua vida. E não tema quando o inimigo se levantar. Não tema quando o inimigo tentar dizer: olha, você cavou esse poço, você orou, você
jejuou, você se consagrou, esse poço agora é meu. Não tema se alguém de repente passou na sua vida e você diz: olha, eu lutei por aquilo, eu fiz, eu batalhei. E de repente a pessoa chega ali, toma, e você diz: olha, a dedicação foi minha, mas simplesmente me tomaram. Porque talvez seja um convite para que você abra um novo poço. Tem gente que olha para a diversidade, tem gente que olha para o poço entulhado e diz assim: não dá. Mas tem gente que olha para o poço entulhado e fala: vou desentulhar esse, e se alguém vir e me tomar, eu abro outro. Se tomar de novo, eu abro outro, eu abro outro, eu abro outro, até que essa terra que Deus me deu seja toda composta de poços. Tenho visto anos de uma geração de profetas e pastores com poços entulhados. Tenho contato com muitos deles que falam abertamente: olha, Deus tinha uma promessa na minha vida, mas os anos passaram e a minha vida se tornou amarga. Ovelhas me ofenderam, e da mesma forma eu vi muitas ovelhas com poços entulhados. Ovelhas que dizem assim: pastor, eu frequentei uma determinada igreja e me feriram. E às vezes eu realmente ouço feridas que são muito fortes, de fato. Não estamos fazendo pouco caso das feridas, não estamos fazendo pouco caso dos desafios, mas a questão que a escolha em manter esses poços entulhados é minha e tua. A questão de nós vivemos a mesmice dia após dia é minha e tua. Michael Jordan ouviu que aquela altura gigantesca dele, ele não tinha coordenação nenhuma para fazer nenhum tipo de esporte. E o professor que falou isso para ele era o professor de basquete. Você imagina um camarada extremamente alto, grande, desengonçado, ouvindo agora: olha, você gosta do esporte? Legal, mas fica como um lazer, porque você nunca vai conseguir fazer bem esse negócio. Mas ele foi para a quadra e passava horas lançando cesta. Ouvi um testemunho do Oscar Schmidt, que foi tido como o maior jogador de basquete brasileiro. E ele dizia que após todo o treino, todos os outros jogadores iam embora, e ele voltava na quadra, e ele fazia um desafio de 20 lances de 3 pontos. E quando a meta dele era que ele tinha que acertar os 20 lances, e se ele chegasse no 19º e errasse, ele não lançava o 20º, ele começava de novo fazendo 20 lances de 3 pontos. Enquanto ele não acertasse os 20 lances em seguida, ele não saía da quadra. Em resumo, durante muito tempo ele passou horas e horas a mais do que os outros. Um homem do mundo, pessoas do nosso cotidiano lá fora que não tem Jesus. Mas por que o crente, quando lança uma cesta de basquete, diz: não deu certo, isso não é para mim? Porque o crente olha e diz: olha, pastor, eu nunca vou conseguir pregar, eu nunca vou conseguir louvar a Deus, eu nunca vou conseguir aprender um instrumento, só porque alguém no passado falou isso. Pastor, eu nunca vou conseguir aprender matemática, porque a minha professora dizia que eu era um lerdinho em matemática. Mas você é o que as pessoas se definem, ou você é o que Deus se define? Talvez as pessoas com má formação, às vezes até sem intenção, te feriram, te colocaram dentro de uma estrutura. Mas você não precisa viver nessa estrutura. Uma vez eu ouvindo a história de um homem
Ele relata que ele foi ali visitar a Índia. E chegando na Índia, haviam muitos elefantes presos a correntes. E ele diz: olha, eu não entendo, um elefante de 6, 7 toneladas, uma corrente dessa, se ele puxar, ele estoura facilmente. Como é que ele está preso nela? Aquele homem diz: o segredo é o seguinte: quando ele é um filhotinho de 80 quilos, quando ele acaba de nascer, nós já lançamos a corrente. E quando ele tem 80 quilos, ele tenta sair, mas ele ainda é muito pequeno e frágil para sair. E ele não sai. E tenta uma, duas, até que ele aceita que a corrente é mais forte do que ele. E ele vai ter 6, 7 toneladas. Ele pode ser o maior de todos os elefantes, mas a corrente ainda o aprisiona. Satanás tem lançado correntes em vidas de muitos homens como nós que estamos hoje aqui, desde o dia que nascemos. Talvez a corrente sua veio de uma professora, talvez veio do seu pai, da sua mãe mesmo, que talvez na falta de sensibilidade, na falta de instrução, ou na falta até de uma experiência, de maturidade, ou até que eles reproduziram histórias que eles viveram, falaram: filho, isso não é para você. Filho, não, olha a condição do pai, olha a condição da mãe. E você aceitou isso muito tempo. Pastor, eu sou gago. Pastor, eu nunca vou conseguir ler direito. Pastor, eu nunca vou conseguir escrever direito. Pastor, eu sou muito burro para esse negócio aqui. E você fica se lançando lá embaixo, porque algum dia alguém jogou uma prisão em você. Algum dia alguém entulhou os seus poços. Mas sabe o que Deus faz? Ele diz: vai lá para Gerar. Lá em Gerar você vai encontrar os poços dos seus pais. Lá em Gerar você vai encontrar poços que seu pai, com todo o sacrifício, abriu, mas que hoje o mundo fechou. E você vai abrir de novo. E não só vai abrir de novo, mas você vai abrir novos poços espirituais. O que é difícil para você? Pastor, eu não gosto de orar. Será? Ou será que você aceitou essa mentira na sua vida como verdade? Pastor, não sei orar. Pastor, nunca me peça para orar por ninguém. Amados, um dos maiores desafios que nós temos na igreja é pedir para alguém orar. A pessoa baixa a cabeça, trava e tenta se esconder. Pastor, por favor, não faça isso comigo no culto. Não me peça para orar por ninguém, porque pastor, não sei nem o que falar. Você não precisa aceitar isso. Se Deus pode usar o pastor para orar por alguém, Ele pode usar a você. Se Deus pode usar um pastor, um profeta para curar, Ele pode usar sua vida também. Mas pastor, qual é a diferença? É o quanto você tem cavado, ou o quanto você tem permitido que seus poços sejam entulhados. Pastor, um outro dia o rapaz disse: pastor, eu acho que eu vou morrer cedo. Eu falei: por quê? Porque meu pai e minha mãe morreram de câncer com 40 e poucos anos. Pastor, dos dois lados, e os dois morreram novos. Você aceitou isso? Você não precisa viver 40 e pouco porque seu pai viveu 40 e pouco. Você não precisa morrer de câncer porque alguém morreu de câncer. Você não precisa viver a mesmice porque a sua casa, a sua geração viveu. Você não precisa viver um lar que você diga: olha, meu casamento não vai dar certo, porque na minha família todo mundo se divorciou. Quem disse? Não é Deus aquele que transforma as histórias? A questão é: está disposto a cavar? Está disposto a cavar pelo seu casamento? Está disposto a cavar pelo seu irmão que está aí do seu lado? Está disposto a cavar pelas ovelhas?
Ou talvez o sentimento seja: pastor, cava aí, hein? Quando o Senhor chegar lá na água, nos avisa. O poço que é teu não é meu. Eu posso me regozijar como pastor pelo seu poço. Eu posso dizer: glória a Deus, irmão, que Deus abriu um poço aonde havia terra seca. Eu posso me regozijar e dizer: glória a Deus, irmão, porque estava orando para que Deus te desse entendimento e discernimento e força para cavar. Mas o cavar, só eu e você podemos cavar, e cada um o seu poço. Então nesta noite, o Senhor quer falar conosco sobre poços que estavam entulhados. E eu quero que essa noite seja uma noite de liberação sobre isso, porque o Senhor me mostrava, profeticamente falando, que muitas pessoas tinham marcas lá do passado, e essas marcas teimam em entulhar poços. A maneira como a pessoa se enxerga teima em entulhar poços na vida dela. Mas nessa noite o Senhor fala: você pode ser não aquilo que falaram para você ser, mas você pode ser o que eu escolhi para você. Quer poços? Quer poços que gerem continuidade? Quer poços que gerações e gerações digam: um dia meu pai, meu avô, meu bisavô cavou, mas diferente daquele poço de Abraão que estava entulhado, o do Isaac permaneceu, porque Satanás olhou para ele e disse: eu não posso, porque ele sabe a identidade dele no Senhor. Eu não posso porque ele sabe que Deus fez uma escolha para ele que é diferente daquilo que eu costumo lançar sobre a cabeça dele. E nesta noite eu gostaria de convidar o louvor. E enquanto o louvor vem aqui, eu quero que você seja bem sincero. Você não vai precisar expor nenhuma pessoa, nenhuma situação. Mas talvez você se viu nessa situação: pastor, às vezes vem uma dor, pastor, às vezes vem um desânimo, porque pastor, durante muito tempo tentei cavar, e espiritualmente, pastor, às vezes eu me sinto desanimado, porque parece que promessas vêm e nunca acontecem. Recebi muitas promessas, pastor, mas nenhuma se concretizou. E talvez anos que você olha para o seu casamento e diz: pastor, ele ainda não é aquilo que Deus falou. Talvez anos para que você olhe para a sua vida pessoal e você tenha dito: pastor, ainda não é. Mas se você quer hoje fazer uma escolha de pegar uma pá e começar a cavar os poços, eu quero orar para você, para Deus dar o discernimento e mostrar aonde estão esses poços. Tem poços que são muito profundos, que talvez você espiritualmente está dizendo: pastor, eu não sei onde ele está. E veja que eu estou falando profeticamente, porque eu sei que tem essas pessoas espiritualmente aqui, porque o Espírito de revelação nos alerta sobre isso. Há pessoas que sabem os poços, mas há casos aqui de pessoas que sabem que estão entulhadas, mas elas não sabem nem aonde foram entulhadas. Elas não sabem nem aonde começou a dores. E há casos aqui que a dor começou às vezes lá na gestação, lá quando você era bebê, e você ainda não tinha uma consciência plena, mas o teu cérebro gravou. E eu quero te convidar a vir para frente, como um guerreiro, como Isaac. Pastor, vou ter desafios, o inimigo vai tentar lutar pelos meus poços, o adversário vai tentar me tirar meu poço. Sim,
Mas você pode ser vitorioso como Isaac. Deus não tem chamado uma igreja de poços entulhados. Vi profetas, pastores, evangelistas que tinham um chamado enorme, especial e singular em Deus, morrerem sem cumprir 10% do que tinham, porque aceitaram poços entulhados. Mas eu quero te convidar a fazer diferente, a tomar esse passo de fé e vir aqui dizer comigo: pastor, nesta noite eu me decido por desentulhar meus poços. Pastor, nesta noite eu me decido para que o Senhor ore pela minha vida, para Deus mostrar aonde estão meus poços entulhados. E pastor, nesta noite, que não sejam só desentulhados meus poços, mas que o Senhor me dê novos poços. Deus alargou a tenda de Isaac, Deus quer alargar a sua tenda também. Mas há algo que você só pode fazer por você. Dê um passo de frente, à frente, um passo de fé, que nós estaremos orando por você. Amém.